tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje eu venho trazendo para vocês, mais uma vez, curiosidades da história. E o que eu trouxe hoje para vocês? Que invenções de guerra a gente utiliza, o que a gente usa em casa, né? Então eu selecionei aqui para vocês, tá bom, gente? 6 invenções e eu espero que vocês gostem aí dessa curiosidade que eu trouxe aí para vocês, tudo bem? Então bora lá iniciar nossa videoaula de hoje. Primeiramente aqui, né, eu peguei essa invenção que para uma dona de casa, assim, é algo, assim, insubstituível, que nesse caso seria, né, o forno micro-ondas. Eu já coloquei aqui para vocês uma pequena, vamos dizer assim, biografia, falando que quem foi o inventor, né, Percy Spencer, os Estados Unidos, que foi o país inventor, e aonde surgiu, né, que guerra? Na Guerra Fria, em 1945, entre o ano de 1991. Gente, aqui no meu canal do YouTube, já tem um vídeo falando sobre a Guerra Fria, tudo bem? Então assistam lá, que tá bem bacana, e acaba complementando mais ainda a videoaula de hoje, tudo bem? Então, só para vocês terem uma ideia, gente, quando a Segunda Guerra já estava no fim, um funcionário, né, da fornecedora militar, que nesse caso seria aí o Percy Spencer, ele notou que um chocolate que estava no seu bolso acabou derretendo quando ele inspecionava os magnétrons, que no caso eram componentes usados em radares, tá bom, gente? Ele deduziu que aquela meleca, né, do chocolate, que nem eu já tinha citado para vocês, ela tinha sido causada pelo calor, né, gerada por esses magnétrons. E por esse motivo, o Percy, ele acabou criando, né, um aparelho para aquecer a comida, se utilizando desse princípio. O que ninguém imaginava, né, era que a mesma fornecedora militar para quem ele trabalhava ia acabar comprando a ideia e ia lançar o famoso que forno micro-ondas. E só uma curiosidade aí para vocês, o primeiro, né, forno micro-ondas, ele pesava, gente, 340 quilos. Gente, 340 quilos, era muito pesado. E só para vocês terem uma ideia, não era, gente, para qualquer um, tá bom? Ele custava em torno de 2.000 a 3.000 dólares. Então, assim, gente, para quem tinha um forno micro-ondas naquela época, é só para quem era mesmo assim, né? Muito rico mesmo, tá bom? Bora aqui então para nossa próxima curiosidade. Eu trouxe aqui para vocês, né, o leite condensado. Ai, gente, quem é que não... Deixa eu só botar aqui, ótimo. Quem é que não gosta, né, de leite condensado? Nossa, gente... eu fico imaginando aquela sobremesa, pudim de leite condensado, tapioca com leite condensado, né, bolo recheado com leite condensado. Ai, gente, eu acho que essa daí foi uma das invenções, né, mais maravilhosas. Que nem vocês conseguem observar aí, né, o inventor foi o Gale, o país que foi inventor, os Estados Unidos, e a guerra que surgiu foi a Guerra de Secessão, entre o ano de 1861 e 1865. Gente, aqui no meu canal do YouTube também, tá, já tem a videoaula falando sobre a Guerra de Secessão. Então, quem tiver curiosidade, por favor, aí assistam, né? Deixem um like, compartilhem se quiser, que tá bem bacana essa videoaula falando sobre a Guerra de Secessão, tá bom? Então, vamos aqui. Só para vocês terem uma ideia, procurando uma forma, né, de prolongar o armazenamento do leite, reduzir principalmente o seu volume e contornar a falta de refrigeração, até porque vocês sabem que se você deixar, né, o leite aberto fora da geladeira, ele costuma azedar, né? O inventor americano Gale, ele patenteou um método para fabricar o leite condensado no ano de 1856, gente. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Essa patente acabou ficando esquecida aí até o início da Guerra de Secessão, que ocorreu entre o ano de 1861 e 1865, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, apenas quando ocorreu a guerra, é que o exército dos Estados Unidos acabou, né, vamos dizer assim, comprando esse produto até como uma forma de incluir, né, no caso das rações, ou seja, na alimentação daqueles soldados ali que iam para a guerra. E só para vocês terem uma ideia, o que ninguém imaginava, né, uma grande curiosidade aí, é que quando esses soldados eles voltavam, né, para suas casas, às vezes em momentos de folga, ou às vezes até quando eles sofriam um acidente, ou até mesmo após, né, a Guerra de Secessão, é que eles ficavam falando muito sobre esse produto e as donas de casa começaram a querer saber
começar a procurar, até porque, vamos dizer assim, esses soldados diziam que era muito gostoso e querendo ou não, gente, quem experimenta leite condensado uma vez, né, acaba sempre querendo consumir sempre. E aí, né, que nem a gente consegue observar, o Gale acabou fazendo, né, uma fábrica de leite condensado, que né, a gente consegue observar. E aí, só para vocês terem uma ideia, só para ele poder, né, atender aquelas donas de casas que pediam, né, aquela, vamos dizer, aquele leite, né, totalmente diferenciado. E o sucesso foi tão grande, gente, tão grande, que ele não conseguia nem dar de conta de todas as encomendas que ele recebia. E, né, hoje acabou se tornando, né, um dos produtos aí praticamente mundial aí que todo mundo conhece, todo mundo consome. E assim, eu falo que é uma assim das maravilhas da culinária que temos aí. Tudo bem, gente? Pegando esse embalo, né, de doces, de coisas maravilhosas, né? Não podia deixar de colocar, né, o famoso chocolate M&M's. Eu, particularmente, gente, eu sou uma chocolatra. Quem é meu aluno sabe disso, né? Eu amo chocolate e M&M, gente, pelo amor de Deus, quem é que não gosta de M&M's? Então, temos aqui, né, o inventor Forrest Mars. Temos aqui, né, o país, né, que vamos dizer assim, que foi inventado. Nesse caso, pegamos aqui Espanha e Estados Unidos. E a guerra que surgiu, tá bom, foi a Guerra Civil Espanhola. Eu não coloquei aqui para vocês, mas eu vou colocar agora também, até para vocês não esquecerem, que a guerra, né, civil, ela ocorreu entre o ano de 1900, deixa eu só arrumar aqui, gente, 1936, tá bom? Até o ano de 1939, tá? Colocando aqui para vocês não esquecerem. Isso daqui, gente, também já tem no meu canal do YouTube. Eu falo para vocês sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, quem tiver curiosidade, assistam lá, tá? Que tá bem bacana essa videoaula também. Então, vamos lá, né, falar um pouquinho de que forma surgiu esse chocolate. No caso, a gente consegue observar que o empresário americano, Forrest Mars, ele ficou sabendo que as tropas da Guerra Civil Espanhola, elas comiam, né, umas pelotas, no caso aí de chocolate, que era envolvida numa casca dura açucarada, que impedia, né, que o calor, né, o contato com o corpo, ele derretesse, né, no caso, esse chocolate aí, porque essa casquinha dura, ela protegia. Então, o Mars, ele se inspirou, né, nessa ideia dessa casquinha dura, né, e ele acabou, né, criando o famoso confeitos M&M's, tá? E por que tem esse nome M&M's? Por conta do seu sobrenome, né, o Mars, e também por conta do seu sócio, que era o Murray, tá bom? Então, por esse motivo que acabou, né, ficando o chocolate M&M's. A gente consegue observar aqui que no ano de 1941, o produto ele já estava no mercado, mas só para vocês terem uma ideia, esse produto ele vai acabar tendo um impulso muito grande quando o exército americano passou a incluir os M&M's nas rações dos soldados, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O chocolate, eu não sei se vocês sabem, né, mas ele traz muita energia, até por conta do açúcar, tá bom? E no ano de 1948, a embalagem, que até então era de cartolina, né, literalmente de cartolina, né, acho que todo mundo já teve contato com cartolina, ela vai acabar sendo trocada, né, por saquinhos plásticos, que é as embalagens que a gente conhece nos dias atuais aí. Então, que nem a gente consegue observar, né, dois alimentos que os soldados, eles, né, consumiam, que no caso era o leite condensado e esses chocolates aí, né, com essa casquinha durinha, o M&M's, acabou se tornando, né, uma das sobremesas mais populares aí, que nós consumimos e adoramos demais, né? Eu, particularmente, gente, quer ser meu amigo? Me dê um saquinho de M&M's, tá bom? Vamos aqui, então. Gente, para as donas de casa aí, né, que adoram fazer uma panqueca, uma omelete, uma crepioca, né? Eu falo que essa panela aí é a panela dos sonhos, né? Que é a famosa panela Teflon. Quem foi inventou o Roy? Ela surgiu, né, nos Estados Unidos. E quando foi, né, que surgiu aí? Durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Aqui, depois, posteriormente, eu vou estar gravando uma videoaula falando sobre
a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas eu já tô fazendo a propaganda aí para que assim que eu poste vocês assistam. Então, por favor, gente, se inscrevam no meu canal. Não esqueçam de ativar o sininho, tá bom? Porque todas as videoaulas eu vou estar sempre postando e vocês recebem as notificações, tá? Então, vamos lá, então. A Segunda Guerra Mundial, gente, eu não coloquei aqui para vocês, mas eu vou colocar também para vocês não esquecerem que ela surgiu entre o ano de 1939 e foi até o ano de 1945, tá? Então, eu vou colocar aqui apenas para vocês não esquecerem. Mas a Segunda Guerra Mundial não tem nem como a gente esquecer as datas, né? Literalmente, assim, é um dos conflitos que mais marcou a história da humanidade. Então, bora aqui, né, falando um pouquinho sobre a panela de Teflon. No ano de 1938, o químico Roy, ele realizava algumas experiências com gases para refrigeração. E só para vocês terem uma ideia, né, uma dessas amostras acabou virando uma substância totalmente pegajosa, que no caso seria essa parte preta aí. Só que ele conseguiu observar que essa substância, né, pegajosa, depois que ela endureceu, que nada se grudava nela. Então, no ano de 1945, né, a invenção ela acabou recebendo o nome de Teflon. E por isso, né, que essa panela é popularmente conhecida como panela de Teflon. E só para vocês terem uma ideia, né, os primeiros usuários desse Teflon, né, desse novo produto aí, foram os militares americanos. E eles acabaram aplicando, né, essa parte preta em o Teflon para revestir principalmente os tubos de vedação da produção do material radioativo, que nesse caso eles utilizaram para fazer, né, a famosa bomba atômica. Sabe aquela bomba atômica lá, gente? Literalmente que bombardeou a cidade de Hiroshima e Nagasaki? Pois então, né, a bomba atômica ela era revestida pelo Teflon, né, até para, vamos dizer assim, para poder guardar aquele material radioativo, tá bom, gente? E que nem a gente consegue observar, né, que após o fim da Segunda Guerra, a empresa, né, em que o Roy ele trabalhava, ele acabou, né, vamos dizer assim, pegando essa invenção chamada Teflon e acabou, né, se utilizando principalmente para fazer revestimento em panelas. E acabou virando sucesso mundial aí, porque, gente, é uma maravilha você cozinhar, né, e não ter aquele, vamos dizer assim, a sua comida grudando na panela. A pior coisa que tem é você tentar fritar um ovo e no final não sair aquele ovo inteirinho bonitinho, sair aquela meleca, sair aquela coisa, né, totalmente disforme aí, que nem a gente, né, já acaba fazendo em algumas panelas que não são Teflon, tá bom, gente? Vamos aqui então para a nossa penúltima invenção. Temos aqui o computador. Eu não podia deixar, né, de fora essa invenção que nos ajuda aí, né, diariamente, principalmente agora, nesse caso aí, os professores, alunos, né, esses youtubers, toda essa era digital que a gente está nos utilizando aí, né, se não fosse pelo computador, eu acho que seria totalmente inviável, né, nesse tempo de quarentena, a gente não surtar dentro de casa. Eu, particularmente, né, por ser professora, estou utilizando muito, né, o computador, principalmente para poder fazer minhas videoaulas, para eu poder fazer minhas pesquisas, entre outras coisas mais aí. Então, assim, foi uma invenção maravilhosa. Quem foram os inventores, né? Foram os engenheiros, né, da Universidade da Pensilvânia, mais uma vez, né? Os Estados Unidos aí, né, vai ser o país responsável por essa invenção. E qual foi, né, a guerra que surgiu? A Guerra Fria, que ocorreu entre o ano de 1945 e 1991. A gente já falou de uma invenção que surgiu durante o período da Guerra Fria, já fiz a propaganda falando que no meu canal tem aqui o vídeo falando, né? Então, bora lá, né, falando um pouquinho mais sobre o computador. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro computador, ele era chamado de ENIAC e ele surgiu nos Estados Unidos. E ele foi projetado para o exército americano, tá bom, gente? O computador, só para vocês terem uma ideia, ele servia para fazer os cálculos da artilharia. Só que a gente consegue observar, né, que o computador em si, ele vai ficar pronto especificamente no ano de 1946. E ele vai ajudar nos cálculos, principalmente para concluir, né, a construção da bomba de hidrogênio, que vai ser testada, né, pelos Estados Unidos em 1952.
O primeiro computador, né, que a gente tem ideia aí, né, vamos dizer assim, vamos dizer assim, a primeira máquina que de fato foi construída, ela tinha mais de 2 metros de altura, gente, e ela ocupava uma área de 15 por 9 metros. Ou então, assim, o negócio era gigantesco, era assim, uma coisa assim, absurda. Além disso, só para vocês terem uma ideia, esse primeiro computador, ele chegou até um investimento de mais de 400 mil dólares. Então, assim, né? Claro que hoje a gente pega aí, né? Tem computadores bastante populares, baratos, mas a gente, vamos dizer assim, foram se evoluindo, né? A gente sabe que a tecnologia, essa era digital, ela, a tendência dela é sempre reduzir principalmente o custo, né? Para que todos possam aí ter acesso a esse produto aí, até porque esse mundo hoje capitalista, né, esse mundo do consumismo, eles tentam ao mesmo tempo, vamos dizer assim, lucrar com isso, mas eles acabam facilitando a nossa vida aí também, até porque temos muito computadores aí popularizados, que dependendo aí da marca que você comprar, você compra até por um preço bastante viável aí hoje em dia. Apesar que hoje, gente, os celulares, eles estão tendo uma tecnologia tão grande que, olha, dificilmente você usa muito computador, né? Porque o celular, com a internet, você consegue praticamente fazer tudo aquilo que um computador faz, né? Então, bora aqui para a nossa última, né, invenção. Eu, particularmente, não me utilizo muito dessa invenção porque eu não acho muito saudável. Mas nesse caso aqui, para quem gosta, né, temos a margarina, né? E que nem vocês observaram aí, tem o inventor foi Hippolyte, surgiu na França pela primeira vez, os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, tá? E em que guerra surgiu? Na Guerra Franco-Prussiana, em meados de 1870 a 1871, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, na década de 1860, o imperador francês Napoleão III, não vão confundir com Napoleão Bonaparte, hein? Que no caso, né, falando do dito cujo aí, só para lembrar um pouquinho, ele era sobrinho, né, do famoso general Napoleão Bonaparte, né? Então, nesse caso, Napoleão III, ele vai acabar oferecendo um prêmio a quem descobrisse uma alternativa barata para a manteiga. Eu não sei, né, se vocês têm o costume de consumir manteiga, gente, mas manteiga ela é um produto até hoje muito caro, porque ele tem essa origem totalmente artesanal aí. Então, assim, na França, né, eles consomem muito pão e a manteiga era um dos artigos mais caros que se tinha. Então, Napoleão III, a gente consegue observar, né, até por ele não poder baratear aquele produto, ele queria, né, vamos dizer assim, bem, os historiadores entram em contradição, porque não sabe se Napoleão III se ele queria facilitar a vida dos pobres, ou se simplesmente ele queria uma nova invenção, né, no caso aí, para que pudesse alimentar os soldados, né, que a gente sabia que a França, ela praticamente já estava entrando em guerra com a Prússia, né? Por conta das unificações que estavam ocorrendo na região aí que a gente conhece alemã. E acabou-se, né? Vamos dizer assim, tendo a invenção da margarina, e a margarina, sim, ela também foi utilizada, né, como ração para os soldados franceses, até porque, né, que a gente consegue observar, a margarina, ela é muito gordurosa, e, né, vamos dizer assim, de uma forma, acabava saciando também a fome daqueles soldados, né, então, assim, acaba tendo essas duas versões. Ninguém sabe se Napoleão III ele queria facilitar, ajudar a vida, né, da população francesa, ou se ele queria, né, implementar aí a ração dos soldados franceses. Então, fica, vamos dizer assim, essa dúvida aí na história. Mas, no fato, foi que inventaram a margarina. A margarina hoje é um dos produtos, né, bastante consumidos aí, né, principalmente por nós brasileiros, apesar de não ser muito saudável, né. Apesar que eu tô falando o quê, gente? Eu sou a maior consumidora de leite condensado e chocolate M&M's. O que seria a margarina aí, né, para essa dieta, vamos dizer assim, tão calórica? Então, vamos dizer aí, né, a gente consegue observar que essa invenção vai ser uma invenção, vamos dizer assim, bastante importante aí até os dias atuais, tá bom? E no caso, né, a gente, vamos dizer assim, acaba finalizando as nossas invenções aí por hoje. Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá bom? É que eu peguei apenas
as invenções aí, que nem a gente consegue observar, entre o século XIX e século XX. Por que eu tentei focar só nesses dois períodos? Porque se eu fosse pegar todas as invenções de guerras que surgiram desde a história da humanidade, né, teria muita coisa pra gente falar, e eu tentei deixar o vídeo bastante objetivo aí pra vocês, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu venho trazendo outros vídeos falando um pouco mais sobre as curiosidades aí da história, tá bom? Essas são de invenções que a gente se utiliza aí na cozinha, tá bom? Se caso vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu estarei respondendo. E a gente se vê até o próximo vídeo, turma. Beijo, beijo. Tchau, tchau.